abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2. Esse é um texto, irmãos, de muita informação. Não é da nossa intenção, obviamente, de secar todo o capítulo, né? Não teríamos condições de fazê-lo. O capítulo, verso 1 e 2, verso 1 a 11, mas nós queremos trabalhar um tema central que lida nesses versos, que entendemos ser de grande valor para a igreja nesse momento. Filipenses capítulo 2, versos 1 a 11, diz assim a palavra de Deus: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Senhor, nós te damos graças porque temos privilégio mais uma vez de podermos ouvir a tua voz por meio da tua palavra ensinada e pregada, ó Deus. Fala conosco com a autoridade do teu Espírito, que é poderoso para mudar a nossa sorte, ó Deus, e nos transformar verdadeiramente a alma e o coração. Sabemos que pela tua palavra e pelo poder do teu Espírito nós podemos, ó Deus, ser transformados verdadeiramente. Fala conosco, nós clamamos a ti. Desvenda os nossos olhos para podermos contemplar, Senhor, as maravilhas da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não há nada mais angustiante para um pai, podemos chamar assim, no decorrer da sua vida, do que quando ele constrói por meio do trabalho aquilo que ele tem, com a graça e a bondade de Deus. Ele também tem filhos e gera filhos e com a sua esposa, e ele deixa algum bem para essa família. E muitas vezes você vai perceber que a família está unida enquanto o pai está ali perto deles. Uma vez que o Senhor tira o pai, normalmente começam as guerras por causa dos bens que foram deixados. É por isso que normalmente quando o pai cria os filhos ao redor daquilo que ele tem, né, e eles não crescem, não produzem, não vão viver a vida deles, normalmente eles acabam dependendo dos pais quase que toda a vida, e por causa disso o conflito depois da morte dos pais é quase inevitável. Não há nada mais terrível para um pai do que ver os seus filhos brigando entre si, do que ver os seus filhos em confusão entre si, em desarmonia entre si. Não há nada mais terrível para um pai, porque não é exatamente esse o fim para o qual ele os criou. Pelo menos eu penso no sentido geral do conceito de família dentro da normalidade. Não estou falando aqui de coisas absurdas, né? Mas daquilo que é normal. Não é esse o propósito para o qual você cria os seus filhos.
E quantas vezes você vê isso, irmãos? Famílias unidas, e que no dia que o pai morre, eles vão começam a lutar pelos bens que lhes sobraram. Começa a divisão, a guerra, o desafeto, o desrespeito e as mágoas da infância, da maneira como o pai tratava um e não tratava outro, e que ficou guardado no coração. Aquilo tudo vem à tona e se transforma numa grande confusão dentro do lar. O apóstolo Paulo tinha uma preocupação com a igreja. Ele estava preso aqui em Filipenses, nessa carta à igreja de Filipenses. E ele estava passando um momento difícil, de grande sofrimento e de grande angústia, sem dúvida alguma. Mas a preocupação de Paulo não era com a sua liberdade. Ele não estava pedindo à igreja: ore para que eu seja liberto, ore para que eu saia, ore para que eu logo saia daqui. Ele não entra muito nesse detalhe. Ele vai, na realidade, confortar a igreja dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele mesmo preso leva a igreja à concepção de que é possível ser um homem que tem alegria na alma, mesmo sendo impedido de possuir alguns dos alívios que essa terra ou essa vida pode nos dar. Ele estava preso, mas ele ensinava a igreja a buscar a verdadeira alegria. É por isso que no mesmo texto de Filipenses ele vai dizer assim no verso 2: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Parece bobagem isso, não é? Mas é um sentimento impressionante de um pai para com seus filhos. O meu desejo é que vocês sejam unidos. Meu desejo é que haja união, haja um só pensamento, um só coração entre vós. Uma coisa muito íntima, mas porque é muito íntima mesmo, mas eu vou contar uma parte disso para vocês. Toda vez que a minha irmã está em casa, eu jantando, almoçando ou tomando café, e a minha mãe liga, coincidentemente ela liga nesse momento e diz: eu tentei falar com a França, não consegui. E disse: mãe, ela está aqui comigo, ela está tomando café aqui comigo. Ela diz: ô meu filho, como isso alegra o meu coração. Ela diz: como isso é bom saber que ela está aí na sua casa, como é bom saber que vocês estão unidos. Não que houve nunca nenhum problema, mas saber que ela está comigo, está na minha casa, para minha mãe é motivo de grande alegria. Você sabe como é saber que os irmãos se amam, em que um tem acesso à casa do outro, em que um tem a liberdade de chegar na casa do outro, e que há amor, que há respeito um pelo outro. O apóstolo Paulo vai dizer: completai a minha alegria. E lembra, Paulo não disse: irmãos, se preocupem com a minha prisão, dê um jeito de me tirar daqui. Ele agora vai mostrar para a igreja qual é exatamente a preocupação pastoral. Não há nada mais terrível, seja para um pai, seja para um conselho de uma igreja, do que perceber a falta de unidade no corpo de Cristo. Não é de divergência, não. A falta de unidade no corpo de Cristo. Não há nada mais terrível para isso do que isso. E Paulo então vai e diz assim: completai a minha alegria. Veja, ele está preso, irmãos. Ele vai dizer repetidamente nessa carta: alegrai-vos no Senhor. Aí ele diz agora: completai a minha alegria. Eu preciso saber e ver que vocês estão unidos. Vocês estão unidos e amam uns aos outros. Só que o apóstolo Paulo, irmãos, ele vai nos mostrar algo ainda mais glorioso nisso tudo. Como é e qual a maneira que eu tenho para fazer com que a igreja viva em união? Qual é? Não existe aqui uma terapia em grupo, não existe aqui um exercício de grupo. Nós vamos aqui fazer. Eu lembro muito quando em escola a gente tinha esse negócio de
um pegar na mão do outro e abraçar e daqui a pouco roda para cá porque você não tem, depois o psicólogo diz assim, é porque você não sabe trabalhar em grupo, e aí começa um monte de coisa. Não é isso que Paulo vai ensinar a igreja, dizendo, olha, eu vou ensinar para vocês um monte de método para vocês aprenderem a viver unidos. Eu vou mostrar para vocês qual é a base da união e por que vocês devem viver unidos. E aí ele começa, veja que o verso 2 é o anseio da alma dele, mas no verso 1 ele já começa estabelecendo o padrão que vai ser desenvolvido no verso 5. Só voltando para o verso 5, veja, tende em vós o mesmo sentimento. Então ele conecta tudo que ele falou do 1 ao 4 com o 5. Agora o que é que ele diz no verso 1? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. E aqui a união da igreja, não é? Pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso não é possível, irmãos, na igreja, se não tiver o que tem no verso 1, que é o fundamento disso. O que é que precisa ter? Exortação em Cristo, consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Alguns passos precisam ser mostrados aqui, irmãos. Qual é o ponto em questão que ele mostra alguma consolação em Cristo Jesus? A palavra grega utilizada nesse texto, né? Veja, exortação em Cristo e alguma consolação em amor, né? Exortação em Cristo, alguma consolação em amor é o que normalmente se traduz, né? Mas interessante que na tradução na King James ele vai dizer assim, alguma consolação de fato na pessoa de Cristo, como tá usado no texto. Veja, na King James coloca consolação em Cristo, conforto do amor. Na nossa tradução é exortação em Cristo e alguma consolação de amor. Na King James ele traduz consolação em Cristo, conforto do amor e comunhão do Espírito. Tá certo? Então, mantém-se o mesmo padrão, comunhão do Espírito. Porque essas três coisas importantes aqui, Cristo, não é? Amor e a comunhão do Espírito. Lembra que na nossa, quando você vai para a bênção apostólica, a linguagem da bênção apostólica é essa, o amor de Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai. Sempre essa a linguagem do amor de Deus, porque Deus amou o mundo, amou a igreja de tal maneira. Lembre-se que nesse aspecto aqui você tem uma linguagem explicitamente trinitariana. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E da Trindade a igreja recebe aquilo que é necessário para aquilo que vai ser exigido dela. O que é que ela recebe de Cristo? O consolo. E lembre, irmãos, que a palavra consolo, muitas vezes ela é usada mais na perspectiva de dizer assim, olha, eu tô triste, eu espero ser consolado da minha tristeza. É um aspecto da palavra consolo, mas biblicamente a ideia de consolo tem uma ideia muito mais profunda do que isso. Por exemplo, o texto do profeta Isaías diz: anunciai a Israel, dizendo a eles, consolai o meu povo, porque o tempo da sua ira cessou, terminou o tempo do seu sofrimento. Veja, o que é ordenado, e dentro da linguagem do profeta Isaías, o consolo de Deus para com a igreja é que ele retirou deles a ira. É aqui que nós somos consolados como igreja. Já não repousa sobre mim a ira do Senhor, a minha culpa foi tirada. Se há em você, irmão,
consolação em Cristo. Se você ouviu isso do Senhor, se a tua culpa foi tirada, a ira foi tirada de sobre você, se você não é mais condenado, já não há mais condenação sobre você, então você tem o consolo do Senhor. Você tem um consolo de Cristo. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga-me, irmão, qual consolo pode superar esse? Já não estou mais debaixo de condenação. Mas não apenas isso, ele vai dizer, não é a exortação, mas na King James ele traduz como conforto do amor. Conforto de que nós somos amados. Porque João, na primeira carta, vai dizer: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos o próximo porque nós somos amados primeiro. Se nós provamos desse amor, irmãos, em Cristo, se nós temos literalmente esse conforto na nossa alma, nós somos amados de Deus. Se você prova desse amor, prova do amor da igreja e ama ao seu irmão, você tem provado das bênçãos do Senhor. Mas não apenas isso, vem aí outro aspecto, literalmente a comunhão do Espírito. O Filho, o Pai e o Espírito Santo. A comunhão do Espírito. Lembra mais uma vez, da bênção apostólica, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. É a mesma linguagem de Paulo, começando esse texto. Se você provou da comunhão do Espírito, que a comunhão do Espírito, toda a obra da redenção foi aplicada em você, o Pai e o Filho habitam em você, você é parte do corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo. Você provou de tudo isso, irmão. Aí Paulo diz assim: veja, irmãos, é possível você ter provado de tudo isso e ainda viver sem união e sem unidade na igreja do Senhor. Se não for possível, se não fosse possível, ele não estaria exortando a igreja de Filipenses a viver de modo daquilo, não de modo como eles estão vivendo, mas do modo como a graça os alcançou. Parece claro. O texto do Novo Testamento é o problema da igreja, podemos dizer assim. O texto do Novo Testamento é o problema da igreja. Todas as cartas são escritas para resolver problemas na igreja. E sempre a solução do problema está na obra da redenção, está na pessoa de Deus, triuna. Então, foi a trindade augusta que me alcançou, redimiu. Agora Paulo vai olhar para a igreja e dizer com todas as letras: completai a minha alegria. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. Aqui eu vou mudar: alguma consolação em Cristo. Se há, pois, algum conforto do amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Vocês provaram de tudo isso, irmãos. E a palavra afetos, é bom lembrar que ela vem do Antigo Testamento, na linguagem das entranhas. Se há afetos e misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O Deus triuno, na unidade do ser e na diversidade do ser, nos mostra como eles operam para o bem comum da igreja e para a glória do seu próprio nome.
Então ele diz, pelo conhecimento da obra da Trindade. Lembrem-se disso. Vocês devem, sem dúvida alguma, buscar ter a mesma mente, o mesmo amor, o mesmo sentimento, o mesmíssimo sentimento. É importante nós pensarmos aqui, irmãos, né, todas as vezes que você teve o conhecimento da doutrina de Cristo redentivamente, o nosso espírito é adoçado, o nosso espírito ele é quebrantado, e o nosso trato com os outros é diferente. É diferente, é distinto. Há uma lógica diferente a partir daqui, sem dúvida alguma. Você tem a impressão de que essa é a lógica do Evangelho. Como é então que como é que eu vou aplicar isso na prática? E Paulo vem agora me dar exemplo disso. Como é que, tendo esse conhecimento da obra da Trindade na minha redenção, e eu vou completar o que Paulo requer, da alegria para ele, que é ver a igreja em unidade. Como é que eu vou lutar aqui? E aí vem os versos 3 e 4, ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não há, irmãos, maior inimigo para o amor cristão do que a soberba e a paixão. Não há nada mais terrível contra o amor cristão do que a soberba e a paixão. Se você faz ou pratica coisas em contradição com os nossos irmãos, isto é, em desarmonia com os nossos irmãos, você, como diz Paulo, não é? Ele diz assim: você faz as coisas por partidarismo, por divisão. Mas se você faz por meio da ostentação, ostentando para os outros aquilo que você tem, você faz por meio da vanglória. Nada faças por partidarismo ou vanglória. Se eu faço contra aquilo que é ensinado na unidade da igreja, eu faço por partidarismo. Se eu faço por ostentar aquilo que aparentemente eu tenho, eu faço por vanglória. E todos os dois são completamente destrutivos para a igreja. Isso é capaz de destruir a unidade da igreja. Por isso Paulo começa falando: se vocês provaram, irmãos, do consolo, do conforto e da comunhão da Trindade, vocês devem buscar a unidade da igreja. Não faça nada por partidarismo. Humilhe-se, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como é possível isso, irmãos? Você entende porque Paulo, muitas vezes, ele diz assim nas suas cartas: dos pecadores do qual eu sou o principal. Ora, Paulo não está aqui fazendo simplesmente um jogo de palavras, não. A consciência clara de que não há pecador maior do que ele. A consciência do seu próprio pecado, da sua própria iniquidade. Essa humilhação, tendo provado o conforto, o consolo e a comunhão da Trindade, é que tornará o nosso espírito quebrantado e nos humilhará diante dos nossos irmãos. Esse é um princípio que não pode ser apagado do nosso meio. Nós não podemos ser
misericordiosos para com a nossa própria falta e severos para com a falta dos outros. Nós não podemos fazer isso como está nos ensinando o texto. Considere os outros superiores a você mesmo. Sirva os seus irmãos nos seus defeitos e nas suas enfermidades. Permita-se, irmãos, olhar para o defeito dos outros, esperar que Deus tenha misericórdia e possa restaurá-los. Nós não usaremos o mal do outro ou o defeito do outro para tripudiarmos sobre eles. Nós vamos olhar para o bem que o outro faz e vamos nos alegrar também. Eu vou me alegrar com o bem que o outro produz, me alegrar com o serviço que ele faz e a beleza do seu trabalho para com Deus. Assim como eu vou também buscar restauração com aqueles que são claramente, que estão vivendo em pecado ou longe do Senhor. De alguma maneira eu preciso fazer com que a minha percepção da falta dele não seja mais arrogante, se eu posso dizer assim, do que a percepção da minha própria falta. Eu não posso tratar o meu pecado com leveza e o pecado do outro com a dureza que muitas vezes eu trato. Considere o outro superior a você mesmo. Um espírito egoísta, irmãos, é um espírito destrutivo para o amor cristão. Nós devemos estar preocupados não apenas com o nosso próprio crédito, com a nossa própria segurança, mas também com as dos outros. Quando o texto diz assim, veja as palavras do apóstolo Paulo, ainda no versículo 3, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E no 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E essa é a expressão do amor bíblico. Eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Você entende? A expressão do amor, da graça que me foi concedida e da lei de Deus que me foi dada, é para que eu compreenda claramente que Deus eu amo acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu não vou olhar, e aqui o ponto não é que eu sou inferior a ele, eu vou me considerar assim, eu vou tratar assim, eu vou respeitar assim. Não significa dizer literalmente que você é inferior ao outro, mas que você, sendo igual, considera-se inferior ao próximo, a ponto de aprender com ele. Quanto mais egoísmo no coração da igreja, maior a dificuldade para nós expressarmos o amor para com o outro. Eu devo amar ao meu próximo como a mim mesmo. É esse o padrão que o Senhor, que o Evangelho estabelece. Você nunca vai encontrar o foco em mim mesmo. Pelo contrário, Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmo. O pecado faz isso conosco. O Evangelho nos faz amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de todas as coisas. Paulo disse, se vocês provaram da obra da Trindade, manifestem essa alegria no meu coração, ele está dizendo. Me concedo essa alegria, dizer, de viver em unidade, considerando o outro superior a você mesmo, não buscando o que é propriamente seu, mas também o que é do outro, não fazendo nada por partidarismo ou vanglória. Nós fazemos tudo para a glória de Deus e para o bem do próximo. Essa é uma regra infalível.
O que eu faço é para a glória de Deus e para o bem do próximo. E aí vem, irmãos, a parte última do texto, que realmente não há como eu me deter nela com todos os detalhes e a riqueza doutrinária que tem nesse texto. Mas eu quero me firmar naquilo que foi dito nos versos 4 e mostrar para você um outro aspecto em que Paulo vai aplicar isso à igreja. Como a doutrina da Trindade e do ser de Deus e da segunda pessoa da Trindade, ela é prática. Como ela é prática, como ela é aplicável à igreja. Quantas obras têm sido publicadas nesses dias? Sinclair Ferguson, né, Ray McGraw escreveu uma obra onde eles pegam a segunda obra, o segundo volume da obra do John Owen sobre o Espírito Santo, e lá eles escrevem sobre a comunhão do Espírito Santo, né, e a Trindade e o aspecto prático da vida, a doutrina da Trindade e a praticidade. Tanto o Sinclair Ferguson como Ray McGraw escreveram obras excelentes sobre esse assunto. É favorável, é glorioso você ouvir isso. E está aqui no texto de Filipenses particularmente, já visto no primeiro verso do capítulo 2, e agora vai ser visto com mais clareza a partir do versículo 5. Veja como Paulo vai dizer, irmãos, não vivam dessa forma porque é moral, porque é bom, porque vocês estão unidos a Cristo, e vocês não foram apenas redimidos por Cristo, vocês têm Ele também como exemplo de conduta e no modo como vocês devem viver. Se apenas a salvação fosse o objetivo da obra de Deus, dizendo, olha, você foi redimido do pecado, nós não teríamos uma vida ética, moral, não haveria cobrança do modo como devemos viver. Ele não apenas nos salvou, mas disse como devemos viver. E o próprio Cristo vive essa vida para a nossa salvação e para servir de exemplo para a igreja. É só você ver o verso 5, veja o que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E veja o detalhe aqui: tende em vós o mesmo sentimento. Vocês estão unidos a Ele, têm o mesmo sentimento que Ele teve. Ele não é Deus por usurpação. O que é isso, irmãos? Ele é Deus por natureza. Ele não é Deus por usurpação, Ele é Deus por natureza. Ele de fato é Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele não é Deus porque Ele se autodeclarou Deus, ou porque Ele se fez Deus. É porque Ele é Deus, não por usurpação. Ele não usurpou, Ele não roubou, Ele não tomou esse título para si. O mundo todo caiu com o pecado de Adão, quando a serpente disse a Eva: vocês serão iguais a Deus. E Jesus é Deus. Qual o ponto aqui? Ele é igual ao Pai, mas qual o sentimento que há nele? Ele se fez servo. Preste atenção, irmãos. Preste atenção no versículo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Há um só Deus. Não existe três vontades, não existe três poderes distintos em termos de um maior ou menor. Há uma só vontade. E o que é que eu tenho aqui na linguagem bíblica? A segunda pessoa da Trindade dizendo: eu vou me fazer servo.
Parou para pensar nisso, irmãos? O que é que Paulo está requerendo da igreja? Ele diz exatamente o que Cristo fez. Ele não deixou de ser Deus. Ele não se esvaziou da sua divindade. Ele não se esvaziou da sua glória como Deus. Ele foi visto na forma de servo. É interessante que essa mesma expressão grega é usada lá em João, quando é contada a história de Cristo lavando os pés dos discípulos. E ali no texto diz que ele vai, Senhor, eu que deveria lavar os teus pés. Eu que deveria lavar os teus pés. Essa é uma linguagem clara, não é? Pedro reconhecendo que é o Senhor dele. Eu deveria lavar os teus pés. O Senhor disse: aquele que eu não lavar não tem parte comigo no meu reino. E aí Cristo vai ele vai se cingir com um avental, diz o texto, e se prostra para lavar os pés dos discípulos. E o texto vai dizer: esse exemplo eu vos deixo. E a linguagem grega é quando ele vai se cingir. O termo utilizado é o mesmo. Ele toma forma de servo. Ele se veste de servo. Ele é Deus soberano e se faz homem. Porque Deus não pode morrer, e ele, por causa dos nossos pecados, ele vai morrer. E ele deixa a sua glória, entende, irmãos? E tanto é que ele diz aos discípulos assim, para que eles vejam a glória que tu me deste, a glória que eu tinha, a glória que eu tinha nos céus, para que os discípulos vejam isso. Lá em João 17 ele ora ao Pai pedindo isso. Você não tem aqui Deus, eles deixando de ser Deus, não, ele é verdadeiro Deus, mas agora ele se torna servo, ele se torna homem, e a forma que ele se veste é de servo. Isso é tão claro, irmãos, que ele é rei, mas ele veio servir a igreja, que ele é sacerdote, ele veio servir a igreja, que ele é profeta, ele veio servir a igreja. Não existe ninguém nesse mundo que tenha qualquer cargo nesse mundo que não possa aprender com Cristo a ser servo. Ele disse lá em Marcos capítulo 10: no meu reino não é assim. Quem quiser ser grande no meu reino, seja o menor. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Assim como eu, que não vim ser servido, mas dar a minha vida. Mas eu vim servir e dar a minha vida por resgate de muitos. Ele foi humilhado, e o texto diz até a morte. O texto vai dizer em Filipenses: ele foi obediente até a morte de cruz, a morte maldita. Ele foi sepultado num jardim que não era dele. Era novo, é verdade, mas não era dele. Ele deitava numa pedra, ele reclinava a cabeça, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele tinha sede, ele tinha fome, ele foi humilhado, ele foi desprezado, porque ele tinha um objetivo, que se divide em duas partes: a satisfação da justiça de Deus e a salvação dos seus eleitos. Quando Paulo então olha para a igreja e diz: eu espero que vocês tenham o mesmo pensamento, que vocês não busquem os seus próprios interesses, que vocês não façam nada por partidarismo ou vanglória, que vocês não tenham vista o seu próprio interesse sem se preocupar com o outro, porque Cristo é o nosso padrão. Tenha o mesmo sentimento de Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Foi obediente até a morte, e morte de cruz.
cumpriu toda a vontade de Deus até o fim. E aí veja como a conexão é perfeita no verso 8. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Não foi ninguém que humilhou, não. Ele mesmo se humilhou, tomando a forma de servo. É aqui que está o poder para a igreja viver em unidade, viver em amor, viver em comunhão. É porque nós aprenderemos a abrir mão dos nossos próprios direitos para viver em paz. Nós aprenderemos a baixar a nossa cabeça em nome da unidade. Nós aprenderemos a ser humilhados em nome da glória do Evangelho. Nós aprenderemos até a ser difamados para que a igreja viva em paz. Nós não buscaremos o nosso próprio interesse. Não há como fazer isso em nós mesmos, irmãos. Não há como viver dessa forma por nossa própria força. É impossível para nós. É somente o poder do Evangelho. E o caminho que ele nos traça é o caminho da exaltação. Para ser exaltado, eu preciso ser humilhado. Humilhai-vos, e o Senhor vos exaltará, diz Tiago. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A exaltação não é você buscar a sua própria glória, não é você buscar a sua própria honra. Quem fará isso é o próprio Deus. O que o Senhor está dizendo é que na igreja, para que eu viva em união, em unidade, eu preciso aprender como a Trindade augusta vive. Há um só Deus que subsiste em três pessoas, e eles vivem em unidade perfeita. Essa Trindade que habita em nós, esse Deus que habita em nós, pelo Espírito que habita em nós, é nele, na comunhão dele, que nós poderemos viver segundo esse Evangelho. Não há outra maneira. O que é que acontece com Cristo quando ele se humilha? Verso 9. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deu o nome que está acima de todo nome. Veja, irmãos, Deus glorificou. Ele é Deus perfeito, Jesus Cristo. Não é a divindade que recebeu glória, porque a divindade não tem nenhuma glória a mais para receber, porque ela é cheia de glória. Mas como a pessoa de Cristo, na sua humanidade, o nome dele foi exaltado acima de todo nome. E toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque o propósito para que... Como é que a glória de Deus pode ser revelada, irmãos? Somente se for de acordo com o Evangelho. Porque só em Cristo a glória de Deus é exaltada no meio da igreja. Por fim, o que é que eu busco? Não minha própria honra, não minha própria dignidade, mas a glória de Deus. Se a glória de Deus é o que eu quero, o Evangelho de Cristo é a forma de fazê-lo.
O Evangelho de Cristo é a forma para fazermos. Estudar a doutrina da Trindade é saber, irmãos, que ela é aplicável a todos os aspectos da nossa vida, particularmente nesse texto, a comunhão da igreja. Seria tão bom, irmãos, quando a nossa vaidade quiser aparecer, quando a nossa soberba, a nossa presunção quiser se destacar, quando a nossa honra quiser tomar lugar. Lembre-se, até onde Cristo foi na sua humilhação, e pergunte a você se você não pode se humilhar mais um pouco. Veja até onde Cristo foi, até a morte e morte de cruz. O desejo do meu coração é que, na linguagem do apóstolo Paulo, não a minha alegria, certamente é uma grande alegria para o pastor, mas que com tudo isso que ouvimos aqui, irmãos, completem a alegria dessa igreja, dessa liderança e desse conselho, completem o desejo do nosso coração, que só pode ser pelo Espírito de Deus. Pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nós somos irmãos que buscamos a glória do nosso Pai. Façamos o que o Evangelho nos ensina, para que o nosso Pai seja exaltado, hoje e para sempre. Amém. Vamos curvar nossa cabeça, irmãos, vamos orar ao Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus, pelo privilégio de podermos meditar na Tua Palavra, sermos, ó Deus, desafiados a vivermos segundo aquilo que o Senhor tem exposto para nós. Ó Deus triuno e uno, ó Deus único e verdadeiro, aplica a glória do Teu ser pelo Evangelho, a alma da Tua igreja, para que possamos viver em unidade, para a glória do Teu nome somente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.